Mox e Millie são um dos melhores casais dos desenhos animados, mostrando uma relação saudável e um apoio incondicional gigantesco um ao outro. Isso é verdade, mas tipo, que outro casal minimamente decente em um desenho não tem essas características? Olha, desde que eu comecei a assistir Helluva Boys, eu vi um apoio gigantesco para esses dois personagens. E sim, eu posso confirmar, eles são realmente um casal incrível, mas não apenas por isso. Na verdade, por algum motivo, eu não vejo as pessoas falando dos verdadeiros motivos para esse casal funcionar tão bem em um show como Helluva Boys. Pensando nisso, eu decidi falar sobre esse assunto. Aqui eu vou contar toda a minha experiência com esses dois em Helluva Boys e como eles se tornaram um dos meus casais favoritos de todos os tempos. Se você não me conhece, eu me chamo Courtney, eu tô quase chegando a 100 mil inscritos e a essa altura eu sou quase profissional em falar de casais em desenhos animados. Mas antes, nós precisamos entender como esse casal tinha muita coisa pra dar errado. Bem, falar de casais em Helluva Boys é um assunto um tanto quanto complicado. Eu digo isso porque a Vivi e Pop parece ter um gosto curioso na hora de desenvolver os seus chips. A relação super complexa e cheia de reviravoltas entre Stolas e Blitz é um ótimo exemplo disso. Mas meio que causando um contraste a esses casos, em Helluva Boys nós também somos apresentados a um outro casal, que também tem algo de diferente dos demais. Porque desde o primeiro episódio de Helluva Boys, Mox e Millie já estavam juntos, e acredite você ou não, isso é algo que destaca Helluva Boys em relação à maioria das séries animadas. Olha, até hoje eu fiz alguns vídeos sobre casais em desenhos animados, e sem exceção 100% desses casais não começaram a série juntos, e passaram a ser estabelecidas ao decorrer das temporadas pelo plot, e o motivo disso acontecer é até que bastante simples. É mais fácil e muitas vezes melhor você usar o arco de paixão de um casal para desenvolver mais profundamente os dois personagens. Pegamos Lumit de The Owl House, por exemplo. No final da primeira temporada nós já tínhamos certeza que as duas personagens ficariam juntas, mas não é exatamente por isso que a gente tá assistindo o desenho. O que realmente nos interessa quando nós percebemos que dois personagens podem ser um casal é ver todo o processo das duas pessoas ficarem juntas e ver como a série vai lidar com isso. Isso faz você, como espectador, criar apreço por esses dois personagens e sentir que eles se merecem cada vez mais. Então, se o que você quer é fazer um casal muito bom em um desenho animado e logo de cara você exclui a chance do espectador se sensibilizar pelo arco romântico dos personagens, você se torna impossibilitado de começar a série dando foco na relação entre esses dois. Desenhos animados são muito limitados. Eles precisam se certificar que a cena que está acontecendo na tela é interessante para o espectador, e mostrar dois personagens que já são um casal ficando é, na grande maioria das vezes, pra lá de sem graça. É como se essas cenas não tivessem ponto, elas não agregariam em nada na história e não aprofundariam os dois personagens, e nem poderiam servir como setup pra alguma coisa maior. É como se a cena tivesse lá só por existir, e isso acaba sempre causando uma sensação involuntária no espectador de por que eu tô assistindo esse desenho se nada de interessante acontece? Tá, Courtney, eu entendo, escrever casais em desenhos animados é realmente uma tarefa complicada, mas você disse no início do vídeo que Mox e Millie são um casal incrível, então como um casal que pode ter tudo para não funcionar também, é um dos seus favoritos. Bem, é isso que nós veremos agora. O que acontece é que Helluva Boys resolveu usar uma das maiores genialidades da obra, porque desde o início a Vivi sabia que o público iria gostar tanto de Moxie quanto da Millie, então ao invés deles tentarem dar foco ao casal diretamente e cometer um erro imenso, ou fazer igual a maioria dos desenhos faz e deixar a relação escanteada, a crew do desenho percebeu que o público iria achar o casal ser interessante sozinho, sem nenhum empurrão ser necessário. Olha, Mox e Millie são dois protagonistas de Helluva Boys, era óbvio que eles teriam tempo de tela, mas esse é justamente o maior problema que faz boa parte das séries tentarem fugir de dar foco ao casal principal, porque primeiro você precisa introduzir os personagens para depois mostrar eles se gostando. Esse é um dos principais motivos para casais que são formados ao decorrer da série serem tão bons, mas Helluva Boys soube como resolver isso e ao mesmo tempo adicionarem muito ao desenho. O que acontece é que, diferente de muitos shows que eu comento no meu canal, eu diria que Helluva Boys é um desenho mais focado na comédia do que o storytelling, e tentando matar dois pássaros numa pedra só, Helluva decidiu que Mox e Millie nos primeiros episódios seriam simplesmente dois dos personagens mais engraçados da obra inteira quando estão juntos. Então o que acontecia é que quando você olhava para Mox e Millie, você sentia que estava ganhando alguma coisa quando eles estavam juntos, e indiretamente fazia você ficar curioso para descobrir mais desse casal. De qualquer forma, eu tô me adiantando um pouquinho, porque quando você olha para Mox e Millie, você percebe um contraste muito bom entre os personagens. O Mox é um homem mais calmo, sendo muitas vezes mostrado como sensível pelo desenho, sendo alguém que nem sempre concorda com a matança enlouquecedora que rola na MP e tenta resolver as coisas de um jeito mais calmo, enquanto a Millie, por outro lado, é uma pessoa bem mais bruta, que facilmente se deixa levar quando atiram do sério. A partir daqui, as coisas vão fluindo naturalmente. Você, como espectador, gosta muito desses dois personagens. A personalidade deles é muito boa, então com essa cena de comédia e você nem percebendo, a crew do desenho tinha acabado de não só introduzir o casal, como gerar
gerado um interesse mais obscuro em você querer saber mais sobre esses dois. E a partir daqui, foi só um jogo de paciência com eles tomando liberdade criativa para introduzir o casal cada vez um pouquinho mais. Ainda assim, sem fazer cenas desnecessárias. Goste você ou não da história da temporada 2, do jeito que ela foi pensada para ela funcionar, o casal principal da obra precisava ser Stolas e Blitz. Mas como coadjuvantes perfeitos, Moxie e Millie estavam lá para colocar a paixão em um casal que faltava no início do desenho. Essa fase vai sendo introduzida aos poucos, mas mais notavelmente é mostrada no episódio 7, em que nós temos algumas cenas muito boas para estabelecer o casal, e principalmente a música que Moxie canta para Millie. A princípio, essa cena não foi tão apreciada, porque o chip ainda cresceria muito, mas conforme o tempo foi passando e as pessoas perceberam que Moxie e Millie eram incríveis, isso ganhou cada vez mais valor. E percebendo tudo isso funcionando, Reluva sentiu ainda mais liberdade em dar atenção para os dois, colocando diversas piadas sobre eles. Mas o que eu mais gosto é que essas piadas que de início pareciam inocentes começaram a servir como aprofundamento para a história do show, porque como espectador você olhava para todo esse casal incrível e ficava curioso, fazendo algumas dúvidas serem geradas na sua cabeça. Esses pensamentos faziam você ter ainda mais interesse no desenho, desenrolando em um gostinho de quero mais do casal para o futuro, não só usando disso para desenvolver um romance, mas também para usar isso de setup para novas histórias que ainda seriam contadas, o que para mim foi feito de forma brilhante no episódio 10 da segunda temporada de Reluva. Aqui nós descobrimos que Moxie e Millie se conheceram quando Blitz reuniu os dois, mas ao invés de fazer isso ser sobre o casal, Reluva soube dar foco à cena para o Blitz, e apesar de revelar essa informação deixar o Feno contente, também agradou todo mundo que esperava saber sobre a história, porque o episódio continuou focando no Blitz. Você percebe como o show não precisa desviar o foco da sua história e ainda assim dar atenção ao casal. Eu achei isso brilhante e mostra como Reluva Boss sobre escrever o seu roteiro. Por outro lado, agora que os produtores sabiam que tinham mais liberdade para mostrar um pouco mais sobre o casal, eles começaram a mostrar alguns detalhes incríveis sobre o casal, e eu queria falar um pouco disso aqui, porque eu realmente amo esses dois e eu queria aproveitar esse vídeo para falar alguns detalhes muito bonitinhos que eu peguei na minha assistida de Reluva Boss. Uma das minhas coisas favoritas sobre essa obra é que Reluva Boss, mesmo com pouco tempo, consegue fazer muito com esse casal. No episódio 5 da primeira temporada, nós temos um símbolo muito bom disso, onde o Moxie fica numa situação complicada e ele é obrigado a conviver com os pais da Millie, que a princípio não gosta muito deles por ser claramente mais fraco fisicamente que a filha. A Millie, vendo isso, tem uma atitude muito gentil. Primeiro ela deixa claro para o Moxie que seus pais estavam errados na situação, mas mais importante para tudo isso, a Millie prova de todas as maneiras que ela não escolheu o Moxie pelas suas características físicas, mas porque ele é a melhor pessoa para ela e que ele realmente se preocupava em ajudar quando ela realmente precisava. Tudo isso gera força no Moxie, para primeiro ajudar o Blitz a derrotar o Striker e em segundo ser a pessoa que cresce para cima dos pais da Millie e provar que eles estavam errados no final do episódio, ainda ganhando um pouco de respeito deles. Eu também gosto do episódio 5 da segunda temporada de Luva, onde o Moxie começa errado quando sente inveja da Millie por ser toda popular enquanto ele queria ocupar aquela posição. A princípio, os dois começam brigando, mas na hora, Moxie percebe que ele estava errado na situação e faz toda uma reviravolta para apoiar a Millie, fazendo uma entrada muito bonitinha para o show da sua esposa, não para roubar a atenção dela, mas para reconhecer que aquele não era o seu momento, servindo como um pedido de desculpa simbólico para mostrar que ele admitia que a Millie merecia toda a atenção. Tudo neles parece ser tão simples. Às vezes a gente vê relacionamentos que na primeira saída dos planos tem que ser algo muito complicado para ser resolvidos. Os dois se amam e sabem muito bem os seus limites e coisas boas um no outro. Você percebe que eles se merecem. Moxie tem suas falhas, Millie tem as suas falhas, mas eles se complementam muito bem, e quando estão juntos, eles tendem a agir com base nesse complemento. No episódio 3 da segunda temporada, por exemplo, Moxie omitiu da Millie por muito tempo que ele tinha problemas com seu pai, e isso realmente vira um problema no decorrer do episódio, mas ao invés da Millie ficar brava com ele, a sua esposa entende a situação e o salva, para depois dizer que as coisas estavam mais calmas agora, e ela pede para que ele seja mais honesto com problemas pessoais que ele tenha, porque Millie sabia que aquele era um assunto complicado. Moxie não estava tentando esconder nada demais da sua esposa, ele só tinha dificuldade de falar sobre o assunto, e por mais que muitas polêmicas rondem o chip de Blitz e Stolas, eu gosto de pensar que Luva soube muito bem construir Moxie e Millie, e resolver um problema que muitas séries não conseguiam resolver, fazendo assim um ótimo casal em desenho animado. Mas bem, eu acho que por hoje é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!